Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Advogado que pediu prisão de Moraes toma punição e lança forte nota contra o ministro. A atitude do advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria, continua rendendo o que falar. Ele enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de prisão em flagrante do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por crime permanente e perpétuo de tortura. Na web, o caso ganhou força de forma inesperada e ainda é um dos assuntos mais comentados. O ministro, por sua vez, negou o pedido de progressão de regime de Daniel Silveira e ainda multou o advogado por litigância de má-fé. Indignado, dobrando a aposta, Paulo Faria acaba de lançar uma nota à imprensa, criticando duramente a decisão de Moraes. Veja na íntegra. A defesa do ex-deputado federal Daniel Lúcio de Silveira, diante das notícias veiculadas de que Alexandre de Moraes havia negado a progressão de regime e multado o advogado por litigância de má-fé, vem a público esclarecer o seguinte. A suposta decisão foi vazada para a imprensa na noite de ontem, 3/4, sendo recebida às 22h41 via WhatsApp, encaminhada por um jornalista questionando se haveria manifestação. E até o momento desta nota, não se encontra lançada no sistema do STF, o que em tese configura violação das funções e crime tipificado no Código Penal, artigo 154, o que será objeto de mais uma representação junto ao Conselho Federal da OAB, e noticia de fato a Procuradoria-Geral da República para apurar a conduta. B. Sobre o teor da suposta decisão, será objeto de recurso, mas esclarece previamente que o ministro propagou fake news ao afirmar que as matérias tratadas já haviam sido decididas, aduzindo má-fé. Os pedidos foram feitos após 19/2/2024, quando houve a expedição de atestado de pena a cumprir, pelo próprio gabinete do relator, e os pedidos de detração penal, remissões e efetivo cumprimento de pena foram feitos após 19/2, quando a defesa tomou conhecimento do percentual de cumprimento para fins de progressão de regime, fixados em 16%, artigo 112. A decisão anterior, do 5/2, foi objeto de recurso em 7/2 e até o presente momento ignorado pelo relator. E C. Estranhamente, sem qualquer fundamentação jurídica, foi determinado que outro atestado de pena a cumprir fosse expedido e que o anterior estava errado, alterando o percentual para a progressão de 16% para 25%, sem quaisquer bases legais, senão persecutórias e vingativas. E D. Por fim, este advogado não agiu de má-fé, e sim o próprio ministro que abusa de sua autoridade, poder e comete inúmeros crimes previstos em lei, inclusive a tortura, e pela segunda vez aplica multa sobre falsas acusações de má-fé. Ainda exige esse profissional o mínimo de respeito ao seu trabalho técnico, pois está no exercício pleno de suas funções constitucionais previstas no artigo 133 da Constituição Federal de 1988, e ampla defesa de seu cliente, já que seu conselho de classe, a OAB, exclusivamente um órgão arrecadador, não age em sua defesa. Aliás, não faz absolutamente nada, apesar de inúmeros requerimentos e denúncias, fim de representar interesses da advocacia. Ao que parece, o ódio pessoal do senhor Alexandre de Moraes por Daniel Silveira foi transferido a este advogado, e diante desta constatação, solicitou a amigos e familiares muitas orações para afastar todo o mal que habita no coração desse senhor, desejando que esse órgão seja tocado e ungido pelo Espírito Santo. Essa foi a nota do advogado de Silveira. E abusos de Moraes expostos por jornalista americano sobre arquivos do antigo Twitter serão incluídos no pacote de denúncia que será apresentado no Congresso dos Estados Unidos por parlamentares e jornalistas brasileiros. Gustavo Gayer vai estar em Bruxelas, Eduardo Bolsonaro vai estar em Bruxelas, Bia Kicis vai estar em Bruxelas, Salles também, Luiz Felipe de Orleans Bragança, quem mais? Tem uma comitiva, Coronel Ulisses, estaremos lá, em Bruxelas, para denunciar Alexandre de Moraes ao Parlamento Europeu. Pelo quê? Né? Aí que entra o ponto. Quais foram os crimes cometidos por Alexandre de Moraes? Na inicial, que a gente vai protocolar no Tribunal Penal Internacional, não cabem.
Dá para fazer uma peça de 1000 laudas? Não. Não é prático, ninguém lê. A gente vai pegar o caso do Clériston, torturado, morto por Alexandre de Moraes. A gente vai pegar o caso dos jornalistas. Pasmem vocês, mas o ataque à liberdade de imprensa e de expressão cristalizado, né, nessa perseguição pessoal ao Alan dos Santos, está na 39ª conta dele do Instagram. Rodrigo Constantino, YouTube derrubado, Instagram derrubado, Twitter derrubado, Paulo Figueiredo, idem, todos eles contas derrubadas. Ludmila Lins Grilo, também. E vai. E a perseguição vai. Monark, derrubadíssimo. Você fala, Marco, então você vai pegar uma pessoa que morreu, você não vai conseguir falar de todos os presos políticos? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas quando aparece aqui o Twitter Files, isso é maravilhoso e vai ser utilizado na nossa peça inicial, porque isso instrui. Instruir é você documenta a peça inicial mostrando efetiva e inequivocamente as vísceras do Alexandre de Moraes. O caso dos arquivos do Twitter, em inglês Twitter Files, Brasil, são as vísceras expostas do Alexandre de Moraes. Se você mexe bastante nos documentos do Twitter Files, ele sente até uma dorzinha de barriga, o Alexandre. Ele tem que ir para o banheiro, porque você está cutucando as vísceras dele. E eu vou falar mais. Essa demoniocracia que o Serrão diz que a gente está inserido, instaurada pelo Supremo Tribunal Federal, ela já é premente, ela já é urgente. Esse caso é o escândalo internacional mais importante deste ano. Todo mundo que viveu isso, Bárbara de Stefani, que foi perseguida, ela aparece, ela dá entrevista para a Gazeta do Povo. Ela fala, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda me surpreendo. Eu me surpreendo com os funcionários do Twitter surpresos com o nível de perseguição. E eles falando, relatando. Pô, a gente olha para o Google, para o Uber, para o WhatsApp, eles estão dando todas as informações que o TSE e o Ministério Público estão pedindo sem nenhum lastro de legalidade. Sem absolutamente um pingo de lei. O deputado federal Marcel Van Hatten e o senador Eduardo Girão se manifestam sobre o caso e cobram a instalação da CPI do abuso de autoridades. Dentre outras coisas que foram reveladas e que são absurdos, uma delas é a de que efetivamente fui também monitorado por Alexandre de Moraes e pelo TSE e certamente continuo sendo. Afinal de contas, hoje o Tribunal Superior Eleitoral virou um Ministério da Verdade. O fato é que durante a campanha eleitoral eu tive meu material de campanha censurado. Curiosamente, este vídeo em que eu criticava o Ministério Público do Trabalho não foi postado na minha conta do X do Twitter, mas apesar de não ter sido postado, o TSE solicitou, sob pena de uma multa de R$150 mil por hora, ou melhor, exigiu que o Twitter retirasse o vídeo que não havia postado naquela rede do ar. Agora, o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre esse assunto com seriedade. O senador Eduardo Girão também cobrou uma reação do Congresso. Esses dados revelados são graves, até parlamentares sendo monitorados. Conversei com o deputado Marcel Van Hatten há pouco tempo. Ele quer aproveitar esse momento e implantar, não tem o que esperar mais, né? A CPI do abuso de autoridade, que já tem as assinaturas na Câmara dos Deputados, mas o Senado tem que agir. O que está me incomodando é esse silêncio das autoridades brasileiras e também da grande mídia. Bom, em relação a esse caso, a produção aqui de Oeste Sem Filtro entrou em contato com os citados nessa reportagem. No entanto, o TSE, o STF e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não vão comentar o assunto nesse momento, Piotr.
temos a formalização aí dos pedidos, nós entramos em contato com o TSE, STF, CCJ da Câmara, do Senado, presidência da Câmara, pedindo uma manifestação, um posicionamento e se haveria alguma tomada de providências, e o que tivemos até agora é que não vão comentar o assunto. A resposta é essa, não vamos comentar o assunto. Claro que o jornalismo não pode impor multa, né? Olha, se você não responder essa pergunta de um escândalo que envolve o seu nome, que não seja apenas não vou comentar o assunto, né? Não temos esse direito. Agora, do ponto de vista da democracia e da república, seria bom que se manifestassem. Aliás, sobre o pedido de CPI, especificamente essa do abuso de autoridade, que tem lá o deputado Marcel Van Hatten à frente, já tinha na legislatura anterior, e que depois, por uma questão de prazo, que estava muito no final do ano, Arthur Lira não quis colocar, e já era presidente da Câmara, se reelegeu. Esse assunto agora só dependeria de espaço dentro de que acho que não podem funcionar mais que 5, é isso, Silvio, ao mesmo tempo. Parece que isso foi resolvido. Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso foi decidido lá pelo ministro Roberto Barroso, não era presidente da casa ainda, quando da CPI da Covid, que o presidente do Senado não queria colocar a CPI para funcionar, disse que CPI com assinaturas completas, ou seja, com o número mínimo, tem que ser instalada. Então, neste momento, pode ser que o presidente Arthur Lira não queira dar uma resposta sobre este assunto, mas instalar a CPI tem que instalar. E esse tipo de coisa precisa ser apurado urgentemente. Nós estamos falando de invasão de privacidade, de imposição, de coação às empresas sob pena de multa, de outro tipo de perseguição, sabe-se lá, dentro dessa lógica do TSE que a gente viu recentemente, de que se não colaborassem, não é uma colaboração, né, porque é sob força, mas enfim, se não o fizessem, quase que sob vara, para usar uma expressão da justiça, seriam punidas. E outras empresas aceitaram. Essas empresas têm que compromisso com o seu cliente, que é o usuário daquela rede social, que assina um monte de coisa ali para dizer, eu estou topando as regras. As regras são de lá para cá, é um caminho de mão dupla. Bom, nós estamos falando de coisas que precisam ser apuradas urgentemente. Urgentemente. Como é que se chama o órgão do Alexandre de Moraes mesmo? O CIED é o Centro de Combate Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que é erro de português, e Defesa da Democracia. Vamos lá, esse vai ser o TSE na próxima eleição. A presidente do TSE será a ministra Carmen Lúcia. Este centro vai ser, é aí que vai ter o julgamento de qualquer coisa. O TSE vai ser, na verdade, um referendador ali. Referenda, não sei do que, pronto, acabou. Este centro, que, convenhamos, né, não tem nenhum precedente, né? O TSE para que ele permanecesse mandando. Ele vai permanecer como presidente do TSE informal. E com agravantes. A Polícia Federal fará parte, portanto, teremos a força policial do Estado contra determinados CPFs, determinados cidadãos, e o Jorge Messias, o Bessias, que é o advogado-geral da União, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, será o braço jurídico para tudo isso. Mas, vamos lembrar, nós estamos falando do advogado-geral da União, que é ligado ao PT, não é de hoje, e, evidentemente, tem lado nessa história. E já que nós estamos falando de uma eleição, se você tem lado, provavelmente você está desequilibrando o certame mais uma vez. Paula, para resumir, só um detalhe que, enquanto o Piotr falava, eu fiz uma breve anotação. Nesse episódio todo que nós estamos acompanhando desde ontem, nós temos violação de direitos civis, sobretudo, portanto, atropelo da Constituição vigente, a de 1988. Pesca probatória, mais uma vez, Fishing Expedition, pesca probatória de informações de dados. Marco Civil da Internet serve para quê nessa hora? A Lei Geral de Proteção de Dados serve para quê nessa hora? Nós estamos acompanhando um flagrante caso de abuso de autoridade, abuso de poder por parte de um órgão chefiado na eleição passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Violação de termos de uso, termos de conduta das próprias plataformas que têm sede fora do território brasileiro. Isso para fazer um breve resumo e chegar no final. Censura. Nós estamos acompanhando censura explícita ocorrida em 2022, que provocou o desequilíbrio do certame.
Ponto. Isso é interferência no processo eleitoral. Augusto? Olha só, o Poder Executivo está feliz com o que faz. Isso é uma boa notícia. Não a divulgação do que houve, mas o fato de ter havido, né? Que bom. Contou com o apoio explícito do Supremo. Está contente. A Janja dá tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, é parceiro. O que me espanta isso também começa a me incomodar, porque é o silêncio do povo brasileiro. A epidemia de cegueira voluntária que afeta o Congresso brasileiro, o Poder Legislativo. Eles não estão percebendo que isso chegará a eles. Ontem, o tom e o conteúdo da nossa entrevista com o jornalista Schellenberg foi perfeito. Vocês viram com que naturalidade ele dizia isso? Aí é coisa de ditadura. Isso é um ditador que age assim. Ele está vendo, ele disse que o que acontece no Brasil com relação à internet não se repete em outro país do mundo. A internet está sob controle. E é preciso reagir a isso. E o Congresso, que está de férias ainda, está de folga, né? A Páscoa não acabou. Ali para eles, o Congresso não é hora de falar disso e tal. Eles serão os próximos, todos eles, vários já são. Pensem nos perfis que sumiram. Olha, a pessoa não tem mais acesso a perfis. Pensem em quantos brasileiros sofrem essa punição há 5 anos. Perfis que não voltaram mais, gente exilada. Então, as semelhanças entre o comportamento dos órgãos que os ministros do Supremo controlam e o que é descrito no livro de ficção, né, Pressago, que é o 1984, são enormes, né, visíveis as semelhanças. E agora, o que nós estamos vendo é o Ministério da Verdade, que aparece no livro. Eles não estão enxergando isso. É coisa de ditadura. Tem de reagir já. Tem que acabar com esse controle. Nenhum país, não há diferença entre o que faz Cuba e o que pretende fazer ou tem feito o Supremo com suas várias denominações. Tá? Então nós temos dito aqui, quem pode salvar o Supremo da completa desmoralização são os ministros do Supremo, que não perderam completamente a sensatez. São eles. Agora, o povo precisa começar a se manifestar porque nada para por aí. Eles vão avançando. Agora eles querem controlar as eleições municipais. E querem prender, claro, o Bolsonaro e quem mais estiver perto dele, se for possível. Continua preso há quase 2 meses, sei lá, o Felipe Martins, que nada fez. O erro judicial é escancarado. Isso se chama ditadura. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.